E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja em paz. Beleza? Olha só, eu estou gravando as aulas, estou preparando e ao mesmo tempo, quando eu estou preparando as aulas, eu dou uma paradinha, dou uma chegada aqui para contar algumas coisas para você. Eu estou preparando o programa de radiestesia clínica. É um trabalho excepcional. Alguns de vocês que já são nossos alunos já receberam, pelo menos na FG Academy, já receberam alguns fragmentos deste programa, que ora está sendo consolidado em módulos separados, né? Mas que não vem ao caso agora. E eu sinto muito ter que dizer mais uma vez que você, que é meu aluno, você que está se preparando para ser meu aluno, vou repetir, eu sinto muito ter que dizer isso para você, mas mais uma vez, nós chegamos na frente, vamos mais uma vez ser protagonistas de um dos melhores programas de radiestesia. Não tem nada parecido com isso. Você está olhando para um cara aqui com mais de 50 anos de prática radiestésica. Eu já fiz tudo que podia ser feito e que deu resultado e o que não deu resultado, posso assegurar isso para você. Eu tanto fiz isso na radiônica, que foi comecei estudando por radiônica, depois geobiologia, radiestesia de onda de forma, a radiestesia ligada a recursos humanos, a radiestesia aplicada à geobiologia, evidentemente, todas as partes de correção, de radiação eletromagnética, radiação do subsolo, radiações deletérias de matéria orgânica em decomposição, radiações decorrentes lá de micro-ondas, a atividade sísmica de toda a ordem. Então, eu conheço muito, mas muito bem radiestesia. E eu sempre me coloquei à disposição dos meus alunos. Se você ainda não é meu aluno, eu vou fazer uma afirmação agora que é a mesma que eu faço para os meus alunos e coloco, inclusive, se você ainda não é, colocar nos comentários aqui alguma pergunta, alguma questão que você queira que eu responda, no sentido de me colocar na parede. Quero ver se você sabe tal coisa. Vem e me coloca na parede. Se eu souber, eu vou responder com toda a delicadeza, com toda a tranquilidade. Se por alguma razão eu não souber, o que não é provável, se eu não souber o que não é provável, eu vou chegar aqui para você e vou dizer exatamente isso. Puxa vida, recebi uma pergunta. Vou dar o seu nome. Essa pergunta me fez refletir bastante sobre este tema em particular. Eu não tinha uma opinião formada sobre isso e tampouco havia um protocolo de radiestesia para este processo em si, né? E eu conheci o tal protocolo e funciona, eu não sabia e estou trazendo para vocês aqui. Eu faço isso com muita tranquilidade. Provavelmente você já deve ter assistido alguns vídeos anteriores a esse, aqui se você está inscrito no nosso canal, se não está inscrito, se inscreva, por favor. E já aproveita, dá aquele like legal no vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito do que eu tenho para te falar hoje. Nesses dois últimos vídeos anteriores, eu tenho falado um pouquinho sobre radiestesia clínica, né? Aquela radiestesia destinada especificamente ao terapeuta que tem um trabalho de acolhimento, né? E esse trabalho de acolhimento ele está diretamente ligado à expertise da sua especialidade. Ele é um terapeuta floral, ele é um homeopata, ele é um cromoterapeuta, enfim, um acupunturista. Então ele tem a sua expertise e a minha função é dar a este profissional os elementos fundamentais e robustos da radiestesia para análise, diagnóstico e prognóstico. Eu sempre falo que radiestesia não cura ninguém, não trata ninguém. Se você tiver alguém que eventualmente você esteja conversando aí ou assistindo algumas dessas, enfim, e está dizendo que ele vai curar você com a radiestesia, eu recomendo você que saia fora. É mentira, isso não vai acontecer. Radiestesia não cura ninguém, não faça pergunta para pêndulo. Radiestesista que pergunta, que faz pergunta, não sabe o que está fazendo. Eu faço essa afirmação de forma absolutamente contundente. E quando nós começamos a fazer o curso
preparar o programa de radiestesia clínica, é provável, inclusive, que você já tenha participado, se você é nosso aluno ou está matriculado na academia, é provável, certamente, que alguns dos módulos você já tomou contato num ambiente, numa classe muito específica. E fique certo, estas classes que você participou de radiestesia, são duas especificamente, de radiestesia clínica, duas dessas classes serão trabalhadas especificamente dentro da classe radiestesia clínica, porque a nossa academia funciona que nem uma universidade. Tem várias classes, você entra nas aulas, assiste, o tempo que você quiser, faça o seu tempo de estudo, é super tranquilo, e outra, o teu acesso é vitalício. Você entra, acerta uma vez e tudo que vier daqui para frente é lucro. E, obviamente, você tem permanentemente o nosso apoio, a nossa colaboração. A nossa equipe está preparada, muito embora a nossa equipe não seja gigantesca, mas a nossa equipe dá conta perfeitamente de te atender pessoalmente. Nós respondemos e-mails, gravamos os áudios, atendemos o WhatsApp, fazemos tudo isso. E afirmo, não é inteligência artificial fazendo isso. Ao dia que uma inteligência artificial, que de inteligente não tem nada, e de artificial tão pouco, o dia que uma IA tiver que fazer o que eu faço, eu paro de fazer. Eu paro de fazer, já decidi, é claro isso aqui. Se você está estudando comigo, você sabe que você tem todo o meu apoio pessoal, é a minha cara que está na frente, e de toda a minha equipe, todo o nosso staff, que certamente o acompanha permanentemente. Então, às vezes acontece, poxa, não respondi na hora ali, demorou um pouquinho aqui, acolá e tal. A gente sempre tem o cuidado de pedir desculpa num momento como esse, mas o nosso pessoal filtra aquilo que efetivamente é uma dúvida urgente, de uma dúvida, ou mesmo de um comentário que, eventualmente, o comentário ele pode ficar um pouquinho depois ali e tudo mais, e ninguém fica triste ou com problema de autoestima por conta disso, tá certo? Então, eu não sei se é uma boa ou uma má notícia. A má notícia é que, provavelmente, se você já fez radiestesia clínica e for fazer o curso conosco, certamente você vai dizer por que eu não fiz esse curso com o Flávio antes. Por que eu não esperei? A boa notícia é, esse curso não tem nada parecido. Não tem nada parecido. Eu tenho 50 anos de prática radiestésica, tanto no âmbito da radiônica, quanto no âmbito da geobiologia e da radiestesia de alta performance em todos os segmentos, e notadamente na radiestesia clínica. Eu, junto com a minha prática de radiônica, geobiologia e radiestesia, eu tenho a minha prática terapêutica. E eu trabalho, hoje não tanto mais, né? Em alguns segmentos. E por trabalhar em alguns segmentos de processo terapêutico, eu consegui aprender algo cuja análise do processo diagnóstico perpassa por todas essas técnicas microvibratórias, se não pela maioria. E eu vou ensinar isso para você de um jeito onde você vai poder usar o seu conhecimento técnico. Nós vamos trabalhar com vários deles como exemplo, e a gente vai dizer, olha, você faz terapia floral? Faço. Ah, ok, beleza. A terapia floral ela tem uma pegada voltada mais para a homeopatia, para as microdoses, para as altas diluições e tudo mais. Então a radiestesia, nesse quesito, se aplica deste jeito. Ah, tá, eu lido com pessoas que ficam em ambientes contaminados, ambiente com radiação, paciente com câncer e tudo mais, questões nutricionais. Então tá. Dentro deste segmento, a radiestesia se aplica deste jeito. Vou pegar na tua mão. E se você disser, eu já sou radiestesista há muito tempo, eu tenho certeza absoluta que eu vou contribuir para aquilo que você já sabe, talvez seja suficiente para você dar o próximo passo. E se por alguma razão o que você sabe é insuficiente para você dar o próximo passo, não se preocupe. Não se preocupe. Nós temos um passo atrás que vai te dar todo este suporte num ambiente
acadêmico adequado para que isso aconteça, sem que você perca o seu tempo, o seu time de estudo. Tá feito? Deixou o seu like? Por favor! Não custa nada, deixa o like ali. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações para você receber tudo em dia. O que eu quero falar para você hoje especificamente? Estava revisionando as questões de gráfico e concomitante a essa revisão dos temas de gráfico, eu tenho acompanhado os absurdos que algumas pessoas, se dizendo professores, falam a respeito deste tema, gráfico radiônico. Quando a pessoa fala gráfico radiônico, denota claramente que ela não tem a menor noção do que ela está falando. Ela não sabe de radiestesia. Absolutamente não sabe. E tampouco sobre radiônica. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu recebi uma mensagem de um dos nossos alunos, estudioso, dedicado, tranquilo. Ele sempre traz questões muito pontuais assim, e às vezes rola uma dúvida que muitas vezes me parece uma dúvida que certamente foi sanado numa das aulas, mas ele acaba perguntando e eu não deixo de responder. Muito embora foi uma resposta mais rápida, e eu quero deixar essa resposta mais explícita para você. Principalmente se você não é meu aluno, é aluno de algum outro professor que chama gráfico de gráfico radiônico e dizendo que gráfico cura isso, você colocar a fotografia, o cristal, a coisa, e aí deixar aquilo ali, aí o gráfico vai produzir o efeito curador. Isso é mentira, isso é enganação, isso não existe, ok? E ele me fez a seguinte pergunta. Você está vendo isso aqui, essa régua aqui? Ó? Olha aqui, ó, essa régua aqui na frente. É uma das réguas mais utilizadas, se não a mais utilizada em radiestesia. Ela é muito boa por uma seguinte razão. Nela está descrito, está apontado o espectro microvibratório do mundo manifestado. O espectro microvibratório do mundo manifestado. Quando eu digo espectro, tem a ver com, nesta régua em particular, tem a ver com o comprimento de onda. E cada um desses comprimentos de onda está ajustado, tal qual um diapasão, tal qual a afinação de um instrumento musical, ele está ajustado a um determinado nível vibratório e uma manifestação física, psíquica, emocional, e eu diria até, vou grifar aqui com canetinha amarela e vou colocar duas exclamações aqui, 2 asteriscos, para dizer isso com muito cuidado, até por questões espirituais. Mas isso aí a gente estuda lá dentro do curso, né? Como é que uma medida dentro do biômetro nos permite chegar a uma conclusão, ou mesmo nos induz, ou nos indica que através daquele padrão microvibratório, através daquele comprimento de onda, através daquela frequência, a gente pode chegar a investigar uma questão espiritual. Mas isso aí é lá dentro do curso. É um tema complexo e você precisa ter outros conhecimentos. Eu faria algumas afirmações aqui e provavelmente você... mas o que é isso? Mas o que é isso? O que é isso é um treinamento mais aprofundado. Assim que tem que ser. Senão as coisas estariam... Tudo seria muito simples, muito superficial, eu diria. E radiestesia, geobiologia e radiônica não são assuntos simples. Você não se torna um geobiólogo num programa de uma semana. Você não se torna um radionicista em um mês. Você não se torna um radiestesista em 2 semanas. Isso não existe. É muito estudo, muita dedicação e muito trabalho. Pois muito bem, vem comigo aqui. Ele fez a seguinte pergunta: Flávio, e geralmente o pessoal aqui que me liga ou que me escreve, eles mais me conhecem do que às vezes eu conheço ele. Eu fui, puxa, quem é esse aluno, cara? A gente tem mais de 5.000 alunos e esse me passou pela cabeça. Aí agora já sei quem é. Bom, e aí ele me faz a seguinte pergunta: Flávio, puxa vida, eu posso usar o biômetro agora, um biômetro em preto, escrito em branco? A princípio, sim. A resposta é um sim com restrição, né? Então, se por alguma razão, presta atenção,
por alguma razão, você está estudando com alguém, e esse alguém te oferece uma plataforma de medição, uma plataforma de análise, toda coloridinha, o fundo colorido, aquelas imagens de anjos coloridos, arco-íris de toda ordem e tudo mais, eu recomendo, larga essa porcaria e vai estudar. Tá? É provável que você possa ter uma indicação de cor num gráfico? Pode. Eu tenho uma prancha de cromoterapia que em determinados pontinhos ela faz menção às referidas cores do centro de força. Isso é absolutamente ilustrativo. Tá? Só que a prancha é branca, escrita em preto. Branca, escrita em preto. E eu justifiquei para ele que, olha, pode ser? Pode. Não tem problema algum. Mas o ideal é branco, com o desenho, com a qualidade do desenho, com a qualidade do traço, com a qualidade da impressão em preto. Quando você vai usar um gráfico de análise, deixa eu explicar agora tecnicamente o que a gente explica nas nossas aulas. Quando a gente pega um gráfico de análise, o biômetro é um gráfico de análise. Olha aqui o gráfico de novo, olha aí. Isso, ele é um gráfico de análise. Você vai quantificar, você vai tirar dele um valor através da interação entre você, a sua memória subconsciente e o objeto-alvo pesquisado. Eu gosto dessa expressão, essa expressão foi cunhada pelo Marcelo, objeto-alvo pesquisado. É uma frase bem legal. Para dizer para onde você vai. E o Marcelo foi o meu sócio num projeto que eu carrego sempre com muito carinho no meu coração, sempre com muita gratidão pelo que ele fez, pelo que ele fez por mim e por nós. E o que ele fez pela consolidação da radiestesia no país, que me permitiu, em alguns momentos, dar materialidade a alguns processos. Pois muito bem, voltando aqui. Então, toda vez que você vai utilizar um gráfico, que esse gráfico é um gráfico de análise, ele vai quantificar, você precisa saber o que aquele valor representa. Tá? Você tem um copo dosador aqui lá na sua cozinha que você utiliza para, sei lá, para fazer algum preparo. Tá? E no preparo está dizendo que são 250 ml de uma determinada substância. Aí está lá, 250. Vai colocar, você sabe que aquela marquinha de 250 representa o volume, 250 ml de água. Pronto, para simplificar. 250 ml de água, você sabe que aquela quantidade ali está. Você olhou para aquela quantidade, você colocou a água ali no recipiente, você usou aquilo para fazer um determinado tipo de preparo. Ok? Esse é um exemplo de volume. Tá? Você está colocando um revestimento na sua parede. Aí você vai ter que comprar esse material para fazer o revestimento. Você vai pegar uma trena, essa trena tem uma escala em metros e você vai colocar essa trena na parede, vai medir o comprimento, vai medir a altura, vai calcular a área e depois você vai lá na loja de material de construção e dizer, olha, eu tenho uma parede de tantos metros quadrados e gostaria de revesti-la com esse material aqui. Esse material tem tal rendimento, tantas peças por metro quadrado, vai dar tanto. Por quê? Existe uma referência entre você e aquilo que você quer. Por exemplo, a história do revestimento de parede entre você e o revestimento de parede existe uma fita métrica. Você está fazendo um preparo lá na cozinha. Entre você e o volume, existe uma escala que vai definir claramente o que são, no nosso caso, 250 ml. Tá certo? A escala serve para tudo. Serve para meio litro, 400 ml, 100 ml, 50, enfim, seja o que for. Então, o copo não vai fazer o preparo. A fita métrica não vai colocar revestimento na parede, tampouco vai fazer a compra na loja. O biômetro, a mesma coisa. O biômetro vai identificar o nível vibratório entre você e o objeto-alvo
pesquisado. Só que em você sabe o que é 250 ml, você sabe o que é 1 metro, ou 2 metros, ou 2 metros e meio. Em termos microvibratórios, para essa escala, você vai ter que treinar. Porque você vai ter que incorporar na sua memória subconsciente, do seu cérebro, vai ter que incorporar em seu cérebro um conteúdo informacional e, ao mesmo tempo, você vai ter que conectar o teu cérebro, a tua memória subconsciente, com o que representa, o que está na escala e o objeto-alvo pesquisado. Então, todas aquelas múltiplas informações, que vai de 4.000 a 7.000 angstrom, biômetro não passa desse valor. Vou repetir para você. Se alguém está dizendo para você que está medindo 50.000 angstrom, essa pessoa só pode ser um imbecil. Pode ser um imbecil. 50.000 angstrom já é comprimento de estrutura de molécula de concreto. Nada a ver. Isso não vibra. Não vibra dentro de padrões de padrões existenciais. Existe como materialização. Isso eu explico detalhadamente na nossa aula. Entre 7.000 e 4.000. É uma escala que dá para você fazer milhares de coisas ali. Então, o que é entre 4.000 e 4.500? O que representa isso em termos microvibratórios? Tem um sentido isso. Então, alguns fenômenos deletérios, alguns fenômenos doentios, alguns fenômenos patológicos estão intimamente ajustados a esse padrão vibratório. Entre 4.500 e 5.000, por exemplo, eu estou escalonando, existem padrões microvibratórios ali que estão ligados a determinados tipos de contaminação externa. Entre 5.000 e 5.500, por exemplo, tem lá algumas questões, alguns ajustes psicoemocionais nesse intervalo. Entre 5.500 e 6.000, parece que as coisas estão dentro de um padrão vibratório de equilíbrio, o equilíbrio cosmotelúrico, equilíbrio yin-yang, meio que num equilíbrio dinâmico. De 6.500 até 7.000, aproximadamente, nós estamos falando de um ambiente, de uma pessoa, de um sistema que funciona a todo vapor, a plena carga. Tudo mal. O que passou de 7.500, esquece. Então, entre 6.500 e 7.000, a gente está queimando energia, mas o sistema está funcionando em perfeitas condições, e assim por diante. Você entendeu isso? Você compreendeu isso? Então, aí, o que você vai fazer agora? Agora você vai num ambiente onde tenha uma pessoa que provavelmente está entre 4.000 e 4.500. E você vai pendular e vai ajustar a sua régua, a leitura da sua régua naquele padrão. Você vai num ambiente onde você considera um ambiente extremamente auspicioso, um ambiente saudável, onde você vai, a vontade que você tenha de dançar, a vontade que você tenha de dar risada, a vontade que você tenha de produzir intensamente. É como se a temperatura ali fosse uma temperatura mais cálida, não quente em termos de queimadura, mas uma temperatura mais gostosa de ser sentida e tudo mais. E você está queimando energia, mas o sistema está funcionando de excelente qualidade. É muito bacana, é muito legal. Eu não vou dar os exemplos aqui para não particularizar. Bom, e aí você faz isso. O teu cérebro agora sabe que se ele tiver naquele comprimento de onda ali, a régua, o biômetro não mede energia. Deixa de ser burro. A energia aqui tá boa. Onde já se viu isso? Que o radiestesista que fala, a energia tá boa, a energia tá ruim, tenha santa paciência. É um perfeito imbecil, ele não sabe o que tá fazendo. Desculpa, eu tenho que insistir com isso. Aquilo que você lê na régua não é energia. Aquilo que você lê na régua é o comprimento de onda de uma atividade microvibratória cuja frequência tem aquele comprimento de onda. E assim por diante. A partir daí, depois de você muito insistir, depois de você muito treinar, aí sim, aí você vai fazer, aí começa o teu trabalho de radiestesia. Por quê? O que você vai fazer? Você
vai pegar a sua régua, entrar em um ambiente, você não tem noção do que está efetivamente acontecendo ali, mas a sua memória subconsciente entrou em ressonância. Existe um mecanismo entre o seu cérebro, existe a memória subconsciente, e existe um caminho que é facilmente identificável. Como? Cor branca e a informação preta. Cor branca, escancarado na sua frente, o branco, mas não tem mais cor nenhuma. E aqueles comprimentos de onda delimitados ali. Então, o seu cérebro entrou em ressonância com o objeto-alvo pesquisado, vai haver uma reação mecânica agora com o pêndulo, onde você vai levar, onde naturalmente, sem fazer pergunta, radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo, é um imbecil. Aí você lança o pêndulo ali entre 6 e 6.500, por exemplo, é uma técnica. Tem gente que lança em 5.000, tem gente que lança em 7.000, está certo dos dois jeitos. Né? Eu lanço ali em 6.000, se for para cima, se for para baixo, aí eu vou, até a hora que ele fica perpendicular à escala. A hora que ele ficou perpendicular à escala, eu vou ler o que está lá. Deu 5.200. 5.200 eu sei exatamente o tipo de padrão vibratório que está ali. Por quê? Por que eu sei? Porque eu já tenho isso registrado na minha memória subconsciente. A única coisa que entrou em ressonância com o objeto-alvo pesquisado foi aquele padrão microvibratório que eu tenho registro na minha mente. Simples assim. Só que para você chegar à excelência, você vai ter que treinar, você vai ter que estudar, você vai ter que saber o que você está fazendo. Eu vou te ensinar a fazer o grafiquinho, você pendula e você... Não faz nada, não faz nada. Posso te assegurar. E eu duvido, eu coloco a prova. Vem falar comigo aqui, vem me desafiar, porque esse tipo de trabalho, ele não tem consistência. Você pode acertar eventualmente uma vez ou outra, é possível? Claro que é. A lei de Gauss está aí para isso. Então você vai chegar uma hora que você vai acertar uma vez ou outra. Eu quero ver você. Quero ver você que dá essas instruções dizer o que eu vou dizer agora. Você vai fazer o programa de radiestesia clínica comigo e você vai acertar sempre. Flávio, eu não acertei. Vai acertar sempre. Se você tiver com alguma dificuldade depois de... Você vai falar comigo. Eu vou dizer para você onde é que você está errando. Porque se eu acerto sempre, por que você não vai acertar sempre? Eu vou te mostrar a técnica que eu uso. Não tem nada de excepcional. Não é nada de excepcional. Tem disciplina, estudo e absoluta compreensão daquilo que você está fazendo. Se não sem isso, esquece o assunto, desliga o vídeo. Se você deu like, pode dar o dislike. Se você está inscrito e não gostou do que eu falei, pode se desinscrever. Eu não estou falando isso de sacanagem. Eu quero que você se inscreva no canal, quero que você dê o seu like, você não tenha dúvida disso. Mas se você se sentiu molestado com isso que eu falei, é porque provavelmente você está fazendo um caminho que não vai te levar ao sucesso da tua prática radiestésica. Tá bom? Vamos ficando junto por aqui e eu quero, em breve, já notificá-los que grande parte do conteúdo já está colocado na plataforma. Você já pode começar a fazer os seus estudos, porque o estudo é extenso. Nós vamos deixar esse programa aberto. Nós fazemos isso com os outros quando a gente faz a atualização das aulas. Isso é uma coisa. Mas eu estou dizendo que já vamos deixar esse programa aberto porque provavelmente vai acontecer de nós termos um ingresso de alguém que vai me colocar na parede. Eu vou adorar. Flávio, eu estou fazendo agora uma coisa que vai entrar no programa, que é medicina germânica. Radiestesia clínica aplicada à medicina germânica. É um trabalho excepcional, cara. Muito bacana. Então, eu fui desafiado a fazer isso um determinado tempo. Eu falei, não, eu preciso estudar sobre o assunto. Foram 1 ano e meio estudando sobre esse assunto. 1 ano e meio? 2 anos. 2 anos já, quase, né? Estudando sobre esse assunto. Você é especialista em medicina germânica, Flávio? Absolutamente não. Que nem as pessoas me perguntam de homeopatia. Você entende homeopatia? Eu entendo. Eu entendo. Não, eu não sou homeopata. Eu entendo
de homeopatia. Eu posso eventualmente responder as suas perguntas em um ambiente informal, um ambiente clínico. De diagnóstico não é minha área. Eu sou terapeuta floral, cromoterapeuta e especialista em medicina tradicional chinesa. Isso para mim, eu dou conta desses três. Tá? Bem dado mesmo. E as demais, as áreas correlatas, eu tenho domínio sobre elas, mas eu reservo-me o direito de não interferir naquilo do qual eu não tenho uma plena absoluta informação sobre isso. Eu acho isso honesto. Meu Deus do céu. Faltou magnetoterapia. Magnetoterapia é uma coisa que eu aprendi junto com o Dr. Wu lá quando fazia a minha especialização em medicina tradicional chinesa. Pessoal, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!